Começando mais um podcast aí, dessa vez um podcast de Erasmus, num formato diferente, como foi com o Oscar. Dessa vez a gente tem a primeira convidada como destino Polônia, que é a Kika Moura. Daqui a pouco ela se apresenta, mas queria deixar claro que a gente vai começar uma série de podcasts com alguns destinos de Erasmus. Não vou revelar ainda para que vocês tenham essa surpresa depois, mas enfim, eu já falei muito, acho que pode se apresentar aqui. Olá, o meu nome é Francisca, estou no terceiro ano em gestão aqui na FEP. Sempre quis muito ir viver para fora e mesmo trabalhar para fora, portanto achei que Erasmus era a melhor opção para começar assim a explorar um bocadinho outras oportunidades, e a FEP dá-nos imensas opções e foi a partir daí que eu também comecei a ver os destinos e a escolher melhor o que eu tanto queria. Começando na primeira pergunta, que era, eu acho que você falou um pouco disso na tua apresentação também, mas qual que era a motivação real para você escolher a Polônia? O que é a Polônia? Pronto, como eu já disse, eu sempre quis fazer Erasmus e também tinha alguns critérios, queria escolher aqui, também ver com os meus pais, por causa de possibilidades financeiras, assim, queria um país que fosse na Europa, nunca quis explorar assim outros continentes, para já, queria cá na Europa, e também fui muito pelo que me falaram outros estudantes, mesmo de outras faculdades e principalmente aqui na FEP, de quais é que eram os destinos que principalmente tivessem muita festa, que fossem baratos, que a alimentação também fosse barata, que era muito importante, e principalmente que desse para viajar para outros países, que era o que eu queria imenso fazer e consegui. E acho que foram assim as três coisas que me fizeram escolher a Polónia. Também, como havia várias vagas, não queria que fosse completamente sozinha, não me importava de não ir com amigos aqui conhecidos ou ninguém conhecido, mas queria que fosse com várias pessoas aqui da FEP. Perfeito. Acho que tu até entrou em outros tópicos que a gente vai abordar mais para frente com mais profundidade, mas, por exemplo, e a escolha da universidade, da cidade, como é que foi isso? Por exemplo, se a universidade teve peso na tua escolha ou não, tu é aquela pessoa que vai de Erasmus não para estudar, É como sim. 90% da pessoa. Eu não fui mesmo com o foco de estudar assim muito, então não tive bem a ver as faculdades, nem o ranking das faculdades. Depois de escolher o país, depois sim, estive a analisar melhor isso. Nós também, aqui na Polónia, tínhamos várias cidades que podíamos ir, ou seja, tinha várias faculdades também. Varsóvia, que foi o meu caso, só tinha uma. Por exemplo, acho que agora este ano também há a possibilidade de economia, que é outra faculdade, mas no nosso caso, como só havia gestão, eu fui para Kozminski. E a faculdade está muito bem notada também, principalmente em mestrado também. Aliás, a FEP faz double degree no mestrado de Finanças. E pronto, depois aí comecei a aprofundar mais e mesmo o que é que eles iam tratar lá e como é que era a parte da integração, mas não foi um ponto que eu levei assim, não foi o ponto mais importante, digamos assim. E passando para um tópico mais de documento e tudo, quais foram os primeiros passos depois de você ter passado, depois de você decidir? Então, nós temos de fazer sempre tudo, começar a ver as coisas que a FEP nos dá em novembro, dezembro. Pronto, no caso do exame de inglês, que era o que eu tinha assim mais medo, porque não tinha propriamente um exame de Cambridge ou assim, depois a Universidade do Porto vai disponibilizar a todos os alunos para fazer um exame específico. Portanto, isso aí não foi um grande problema, porque ao início, eu sei que há algumas faculdades, não é o caso da minha, que exigiam mesmo um exame específico, aqui não era esse o caso. A nível de documentos, pronto, era preencher o Learning Agreement, que dá um bocadinho de trabalho, é assim um bocadinho confuso, mas pronto, a FEP também nos ajudou nisso, e mesmo a faculdade lá era muito boa nesse ponto, e acho que foram mesmo esses os documentos que eu tive de tratar, foi o Learning Agreement, o exame de inglês e mais nada. As cadeiras e equivalências, a FEP, antes de nós escolhermos, que é na altura mais ou menos de dezembro, também nos diz as equivalências que vamos ter, e depois é tudo mais à frente, lá para abril, maio, explicado como é que funciona o processo de inscrição na faculdade e assim. Portanto, no início não há assim mais nada para tratar. Eu não acho que teve muito que resolver as coisas muito sozinhos, né? A FEP ajudou em muita coisa. Sim, ajudou, mas acho que a faculdade lá ainda conseguiu ajudar mais. Okay. E o que você esperava? Não num tópico já de tipo, de o que você esperava ser a Polônia
E o que quando você chegou lá, você teve talvez algum choque de realidade quanto a isso? Você mudou tua cabeça? É assim, eu acho que o que eu tinha mais medo até de Erasmus era o inglês. Eu tinha muito medo de não conseguir acompanhar as aulas, não conseguir. Eu tenho feito o curso até agora sempre direito, eu tinha muito medo de chegar lá, vou de Erasmus, quero aproveitar e deixo cadeiras e vou ficar um ano porque fui de Erasmus. Esse era o meu principal medo de Erasmus. E não foi isso que se verificou lá. As professoras são incríveis, explicam tudo super bem. Nós estamos numa turma às vezes só de Erasmus ou outras vezes com pessoas, mas maioritariamente lá em Kosminski são muitas pessoas estrangeiras, portanto ajuda muito porque estamos um bocadinho todos no mesmo pé. E acho que foi principalmente isso. Outra coisa que me surpreendeu, os polacos não falam muito bem inglês, os meus professores não falavam muito bem inglês, o que nos facilita, porque eu achava que eu falava super bem inglês à beira deles, que não acontece. Mas eles realmente não falavam muito bem, mesmo professores. Os alunos falavam muito melhor, os polacos da nossa idade falavam super bem inglês, super fluente, porque eles também podiam escolher, como aqui temos na FEP, a turma 5, que se pode escolher em inglês o ensino, e eles lá tinham isso, e esse aí realmente fala muito bem inglês. A nível de professores, não falam muito bem inglês. Os polacos no geral, por exemplo, supermercado, nada de inglês, não falam nada, nisso não ajudam. E também esperava que fossem um bocadinho mais simpáticos. Os polacos não são muito simpáticos. Mas lá, nós principalmente estávamos com pessoas de outros países, não propriamente da Polónia. Por isso acabei por não sentir tanto isso. Sentia mais em, lá está, supermercado. Okay. Restaurantes e assim. No supermercado tu é direto pro caixa automático? Sim, né? exato. Pronto, não diziam muitas palavras. Bom dia e em polaco, fazíamos uma pergunta em inglês e viravam a cara. Porque eles não. Mas eu às vezes eu percebo que não seja por mal porque eles não percebiam o que nós dizíamos, muitos deles. Okay. Então também não tinham ali grande margem. A próxima pergunta que eu tinha para te fazer era exatamente como é que você foi adaptar no idioma, né? Você falou um pouco que eles não eram muito bons em inglês e tal. E eu queria te perguntar também teu nível de inglês, tipo, se pela prova da FEP eles te falaram se você é B2 e C1. Pela prova da FEP eu estava em C1, mas eu não sou um C1, eu sou um B2. Okay. Portanto, então, sim. Portanto, assim, foi a prova realmente e o que eu acho que sei realmente não corresponde bem. Okay. Mas percebia tudo o que eles diziam, eu falava, portanto, isso aí é super tranquilo. Muito forte, tem sotaque muito forte. Sim, aquilo, Kosminski também tinha muitos professores na faculdade que vinham de fora, não eram polacos, e esse aí falavam super bem inglês. Agora, os que eram mesmo de lá, o sotaque não tinha nada a ver. E por que eles têm essa barreira? Assim, não sei, eu acho que às vezes parecia que eles não queriam... por exemplo, as pessoas do supermercado parecia que não queriam explicar, por exemplo, aqui nós em Portugal, vou vir um estrangeiro, nós não percebemos, mas vamos tentar ajudar de alguma forma. Eles lá, não. Acho que eles eram meio antipáticos nesse sentido, sim. Eram. Outra pergunta que eu tinha para fazer é justamente se os poloneses eram receptivos, pelo visto não, né? Pelo visto, não são. Os poloneses, tu percebia muita diferença entre os poloneses, por exemplo, adultos, dos, sei lá, trabalhavam no mercado, dos estudantes? Era muito diferente assim, ou todo mundo era meio frio? São mais frios, ainda por cima Portugal, pronto, nós aqui estamos com toda a gente, mas lá realmente eram mais frios, mas mesmo pessoas mais novas da nossa idade também senti isso. Bem, que nós no meio onde estávamos, nós não falávamos assim com tantos polacos, nós a faculdade tínhamos poucas aulas e as pessoas com quem estávamos na nossa turma da faculdade, que, por exemplo, nós aqui na FEP estamos no curso de Gestão ou Economia, mas eu quando fui para lá eu estava com 4 cursos ao mesmo tempo, ou seja, os meus colegas de turma não eram todos os mesmos, ou seja, não se criou grande relação na faculdade. E esse aí, como não eram polacos, eu não consegui perceber muito bem se eram simpáticos ou não, nesse ponto. Okay. Partindo para outro tópico agora, como é que era a tua alimentação? Tu é uma pessoa que cozinha já, que aprendeu a cozinhar no Erasmus? Não, eu já cozinho em casa, para mim. Os meus pais também cozinham para mim, mas eu também cozinho muitas vezes. Portanto, essa parte foi exatamente igual, eu não tenho nenhuma diferença. Adorei ir ao supermercado. Portanto, essa parte foi mesmo ótima, consegui controlar tudo, comi assim, não comi tudo e mais alguma coisa, não, comi exatamente como aqui em Portugal e os preços são mais baixos, bem mais baixos. Bem mais baixos? Bem mais baixos.
no supermercado. Ok. Teve alguma situação marcante, assim, nos primeiros dias que, sei lá, alguma situação marcante que você achou, caralho, que isso? Por acaso, acho que não. Eu acho que fiquei mesmo chocada foi com os preços de tudo, que eram bem mais baixos que aqui em Portugal. Acho que foi assim o único ponto e o preço das viagens também, foi o que me marcou. Ok. Olha, agora a gente vai partir para um jogo em que você tem que falar se é verdade ou mentira. Ok. Que é basicamente alguns fatos que eu vou te falar, que é alguns estereótipos da Polônia. Ok? Então vamos começar com o primeiro. Todos os estudantes de Erasmus ganham logo amigos para a vida no primeiro mês. Sim, Durante o Erasmus ninguém estuda sério. sim, Viajar de comboio na Polônia é super barato. sim. Os polacos não gostam de falar inglês. Pois, verdade. Em Erasmus, fica sempre a sensação de que o tempo passou rápido demais. Sim. Durante o inverno, as aulas são canceladas por causa da neve. Não me aconteceu, mas também não nevou muito. É impossível fazer Erasmus sem gastar mais do que o previsto. Não. No Erasmus, acabas por descobrir mais sobre ti do que sobre o país onde está. Sim, Viajar da Polônia para outros países e sítios é barato. muito barato. Tu tinha até respondido basicamente Sim. tudo antes. Eu acho que já sabia o roteiro. Ok. Passando para faculdade, curso de vida, esse tipo de coisa. Como que era a estrutura da universidade? Você falou dos professores e tudo, que os professores eram muito bons, mas a estrutura da faculdade onde você estudou, você acha que é tipo, muito diferente da FEP? Como é que você... A faculdade era incrível, era super moderna, era tudo interativo, era uma faculdade privada, portanto aqui o termo de comparação é um bocadinho diferente, Claro. Se calhar dava para comparar mais com uma católica, mas era tudo novo, era gigante a faculdade, tinha imensos, por exemplo, aqui na FEP nós só temos bar, não temos, como tem uma FEUP, a parte mais restauração, cantina, lá tinha 4 e 5, tinha tipo, relotes lá fora, na zona de convívio, portanto, essa parte aí era muito diferente, a estrutura. Mesmo a parte do acompanhamento, por exemplo, os serviços académicos de lá, eu nunca fui propriamente lá porque não precisei, mas a nível de e-mail eles respondiam no segundo. Eu mandava um e-mail no segundo a seguir e eles respondiam com tudo o que eu precisava. E a metodologia de ensino, você acha que é muito diferente em Sim. relação a Portugal? Nada a ver. Por exemplo, nós até tivemos, aquilo funcionava muito por trabalho de grupo, nós tínhamos, pronto, para tentar dar um bocadinho de contexto, eu fui para lá fazer 30 créditos, ou seja, 6 cadeiras, mas que lá valiam 8 cadeiras, eu tive que fazer 8 cadeiras lá. Sendo que as cadeiras, eu tinha 2 cadeiras de mestrado, que até fazia com as pessoas que estão no mestrado aqui, no mestrado em Finanças, era da turma deles, e o resto eram cadeiras de licenciatura, que eu tinha cadeiras do primeiro ao terceiro ano, portanto a facilidade aqui era um bocadinho diferente. As de mestrado eram complicadas, as outras super fáceis em relação aqui à FEP. O método de ensino lá, não há esta coisa da FEP de não se vai a nenhuma aula e vamos ao exame. Não, lá tínhamos sempre de fazer apresentações orais, que também eram muito diferentes daqui da FEP. Nós as apresentações orais lá, não havia a preparação que há aqui. Ou seja, aqui não posso levar um telemóvel e um papel e estar a ler o papel todo. Não, lá nós podíamos fazer isso e os professores não se preocupavam com nada disso. Acho que eram assim as maiores diferenças. Lá o método era muito mais... Tinha cadeiras que não era preciso ir às aulas, mas maioritariamente precisava, ou então tinha sempre apresentações orais, testes. Também, uma coisa que eu notei muito diferente e gostei muito, foi que, por exemplo, eu tive uma cadeira que eu comecei em dezembro e acabei em 2 semanas a cadeira. Tive a cadeira intensivamente, lá as aulas eram de 3 horas, só uma cadeira que era como aqui na FEP, 1h30, mas eram de 3 horas, eu tive aquela cadeira durante 2 semanas, 1 semana e meia, fiz um teste, acabou a cadeira. Portanto, era muito diferente, e aí, por exemplo, acabava essa e começava outra. Então ficava já essa cadeira despachada. Por exemplo, eu comecei as aulas... 8, só que você não fazia as 8 ao mesmo tempo. Exato. Às vezes tinha 6 ao mesmo tempo, mas eram super tranquilas. Uma coisa lá que, antes de ir para lá, me chateou um bocadinho, que eu sou muito organizada, foi não saber o horário. Por exemplo, o horário muda todas as semanas.
todas as semanas muda o horário. Eu às vezes tenho uma cadeira, por exemplo, tive uma cadeira na primeira semana de outubro que só a voltei a ter em dezembro. Ou seja, aqui o que nós aprendemos em outubro e em dezembro eu já estava um bocado perdida. E em relação a isso é um bocadinho diferente da FAPE. Mas se me perguntassem para escolher um método de ensino, eu preferia o da FAPE. O da FAPE? Acho que é mais compatível com... Comigo é mais compatível porque eu sei exatamente, por exemplo, eu sou muito organizada, como já disse, e eu preciso de saber quando é que eu vou ter de estudar para aquilo, quando é que eu tenho o texto. Nós lá tínhamos um exame, os exames eram em fevereiro e as datas dos exames saíram no fim de janeiro. Então nós estávamos um bocadinho quando é que vai ser e pronto, nessa parte é um bocadinho mais organizado lá. Gosto mais do método aqui e mesmo em exames eu prefiro do que tantas apresentações orais. E a bolsa de Erasmus, você acha que foi suficiente para cobrir os custos? Era bem barato? É sim, era barato. A bolsa que eu tive 1560 euros total. É assim, não dá para cobrir os custos todos, obviamente, mas também temos de lembrar, é assim, eu aqui também tenho a parte da alimentação, não é? Ou seja, não posso incluir essa parte. Tirando isso, eu demorei um bocadinho a decidir as coisas de casa, só decidi tudo em agosto, sendo que ia em outubro. Então pronto, se calhar aí também podia ter antecipado um bocadinho mais, mas é assim, eu acho que é suficiente. Não chega, mas também não é super afastado do que realmente eu gastei. E eu tenho pessoas que gastaram mais, mas aí também depende muito de como é que a pessoa usa e gera dinheiro. E justamente entrando nesse tópico também de acomodação, como é que você escolheu por onde você ficou? Você ficou em residência? Okay. É sim, em Varsóvia não conheço muita gente que tenha ficado em residências. Acho que quem fica mais em residências são principalmente os espanhóis, aquilo parecia que tinha mesmo residências focadas para eles, mas eu também, por experiências aqui passadas, eu falei com duas raparigas que tinham feito daqui da FEP que foram para Varsóvia e elas aconselharam-me sempre ir para um apartamento. Eu, como fui sem conhecer ninguém, quer dizer, eu conhecia de nome as pessoas, mas não as conhecia realmente. Não sabia muito bem com quem é que iria dividir a casa, entretanto falei com uma rapariga que andou num colégio antigo comigo e ela também ia, que ela é da Católica, e pronto, decidimos que íamos partilhar a casa, só que para duas partilhar uma casa ia ficar super caro, então acabamos por, a faculdade disponibiliza-nos sempre 2 sites, que têm imensas casas e é tudo virado assim para estudantes, e pronto, vimos lá, aquilo era uma casa com 4 quartos, eu partilhei o quarto com ela, e tinha mais 3 quartos com pessoas que nós não conhecíamos, mas pronto, estavam exatamente para o mesmo que nós, então foi super tranquilo. Nós éramos na casa então 3 raparigas e 2 rapazes e pronto, éramos todos de nacionalidades diferentes, éramos portuguesas, depois um deles era espanhol, um alemão e uma austríaca e correu tudo às mil maravilhas. Okay. E qual você diria que é o preço, se você quiser falar com você, sim, pode falar, eu acho que paguei, acho que era mais ou menos 400 e pouco por mês. Era mais que a bolsa? Sim, era mais que a bolsa. Eu acho que foi esse valor. Tenho amigos que pagaram 500 e tal e 600, mas também conheço pessoas que pagaram 300. Portanto, também é ver. Pagou ali a média. Exato, a média. Eu diria que era à volta de 400, 500 euros. Também ver quando é que, se eu marcasse as coisas em fevereiro, se calhar tinha mais opções. Como marquei um bocadinho mais tarde, pronto. Mas acho que estava super ok. Você acha então que a pessoa deve marcar as coisas da acomodação quantos meses antes? Assim? É sim, nós sabemos as colocações aqui na FEP em janeiro, eu acho que começava a ver as coisas logo fevereiro, março, agora em abril já ter tudo mais ou menos encaminhado. E quais que foram os maiores desafios no teu dia a dia lá? É sim, eu gostei tanto de Erasmus que eu nem consigo ver que desafios é que houveram. Por mim, vivia naquela vida para sempre, mas não sei, eu acho que o maior desafio era mesmo o inglês. Eu tinha mesmo medo de não conseguir, não conseguir fazer nada por causa do entrave do inglês, mas se não foi um ponto sequer. Portanto, se daria alguma dica para quem também está com essa insegurança do inglês? Ai, vão, não há problema. Vocês desenrascam-se sempre com qualquer coisa. Acho que esse ponto não é ponto sequer. Ok. E o que, para encerrar, né, esse tópico, o que você fazia no teu tempo livre, assim? Você não estava na faculdade nem nada, o que você fazia? Então, como eu disse, nós não tínhamos assim tantas aulas na faculdade e como o horário era feito todas as semanas, nós conseguíamos gerir muito bem o nosso tempo porque tínhamos poucas aulas. Pronto, ou seja, nós ocupávamos o tempo a marcar viagens, que íamos sempre aos fins de semana ou durante a semana,
Pronto, visitávamos a cidade, gostávamos imenso de ir a outros sítios visitar. Eu, por acaso, conheci principalmente pessoas portuguesas e espanholas, poucos, porque era o da minha casa, mas eu, maioritariamente, só estive lá com portugueses, não tive a experiência de estar com outras nacionalidades, tanto não aconteceu. E por isso, acho que nós passeávamos imenso, também saíamos muito. Acho que era assim, também tinha de haver o equilíbrio. Se saíamos à noite, precisávamos ficar a dormir durante o dia. Mas Ok. acho que isso. Agora lembrei-me de um desafio que podia pôr. Qual que era o desafio? Pode falar. É que escurece muito cedo. Aquilo às 4h30 já estava de noite, então às vezes era um bocadinho chato, porque, por exemplo, se acordássemos um bocadinho, assim, 1, 2, tínhamos 2 horas de sol por dia. Sente que não aproveitava o dia. Pois, às vezes era isso, acordava às 2h30, vestir, tomar banho, estava de noite. Acho que era mais esse ponto. Ok. E pra encerrar, tipo, tem mais algumas perguntas. Uhum. O que você aprendeu com essa experiência, você acha? É assim, eu acho que aprendi mais comigo que realmente quero mesmo ir viver para fora, ou pelo menos tirar uma temporada fora, trabalhar fora, explorar outros países. Acho que é isso. Ok. Tem uma galera que pensa que Sim. vai pra fora não vai sobreviver, né? Não, Tipo, não, mas eu acho que eu já saí daqui, eu sempre disse que queria ir e acho que já fui muito com a mentalidade que eu ia gostar, eu nunca, por exemplo, eu falei com raparigas que já falaram comigo agora que eu fui de Erasmus, me mandaram mensagem a perguntar como é que correu e até tenho uma rapariga de Lisboa que me mandou mensagem a dizer que estava com muito medo, não conseguia parar de chorar. Isto nunca me aconteceu. Eu estava na semana anterior desejosa para já estar lá. Eu estava tipo a contar os dias, desde agosto no calendário, a ver quando é que eu ia chegar. por acaso eu tava assim também. Eu não vi de Erasmus, né? Mas eu senti esse negócio do mercado que você falou no início, tipo, ter mais liberdade pra comprar também quando eu vim. Eu adoro. Porque eu também moro sozinho Sim, há anos já e, tipo, nossa, é maravilhoso. é muito melhor. Enfim. Sim. E eu ia te perguntar se você repetiria a experiência, mas eu acho que é óbvio que Sim. sim, né? Qual conselho que você daria para uma pessoa que tá nos assistindo e quer ir pra Polônia de Erasmus? Arrisquem, acho que vai ser a melhor experiência da vossa vida, foi a melhor experiência da minha vida e acho que vão haver poucas que vão igualar estas assim, ainda por cima na fase em que nós estamos, que não temos assim tantas responsabilidades quanto isso. Tenham a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras culturas, outros países, acho que é a melhor oportunidade para vocês fazerem isso e pronto, vão, arrisquem. Mas teve alguma história que, sei lá, você teve que você falou só poderia ter acontecido na Polônia de Erasmus? Então, uma história, não aconteceu comigo diretamente, mas aconteceu com uma pessoa que eu conheci lá. Ele veio do Brasil, mas já está cá em Portugal há 4 anos e tal, ou seja, ele ainda não tem cartão de cidadão. E nós decidimos todos marcar uma viagem e vamos. Eu acho que foi a Viena, não tenho a certeza, mas acho que foi a Viena. E nós tínhamos ido todos de autocarro e lá vamos nós de autocarro. E nós estamos sempre a avisar para trazer o passaporte, que ele tem sempre a andar, só que ele não gosta porque é uma coisa muito grande, ocupa muito espaço. Então, que estamos nós, não deixaram entrar, ficou sozinho em terra. Não entrou. E É o Zuka? é o Zuka. Ele foi no dia a seguir de manhã, mas isto aqui, mas ainda bem que ele acabou por não entrar, porque nós fomos mesmo parados na fronteira e tiveram a ver os cartões de cidadão pessoa a pessoa. Meu Deus. Ou seja, mas não tem sim. AR? Autorização de residência? Sei, mas não tinha o passaporte e precisava do passaporte. Ele só foi com essa parte. Porra, ele também, né? Okay. Uma coisa que tinha na Polônia e você gostaria que tivesse aqui em Portugal? Ai, liberdade. Não, não é liberdade assim. Calma. Não, por exemplo, como falamos do supermercado, fazer as coisas, eu gosto de cozinhar para mim, assim, fazer o que quero, a hora que quero, lá ninguém me podia dizer, ai não, hoje não vais sair. Não, vou sair, ninguém me vai impedir de sair. Então é morar sozinho. Exato, morar sozinho. Liberdade é um bagulho que você começou Exato, a parecer parece que que era uma estou revolução. aqui. Meu Deus. Mas eu gostaria de agradecer também por você ter aceitado o nosso convite, também é de graça, né? Então ninguém tá pagando aqui. E é isso. Obrigado aí por terem assistido ou terem ouvido. Obrigada eu. Tamo junto.